Gente, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que não está de manhã. Eu, pela manhã, gravei o desafio de ontem, que foi o 32, que eu contei pra vocês como tinha sido a minha noite e tinha sido maravilhosa, maravilhosa. No entanto, não tive tempo, gravei só um, à tarde já não foi tão maravilhoso. Vou contar pra vocês a treta. Um tempo atrás já fez um negócio que eu não me meti. Eu vi assim que não era lá essas coisas, que não ia ser tão bom, mas não me meti, falei, deixa, é um sonho, a vontade dele, beleza. Mas depois... que não deu muito certo, acabou prejudicando não só ele, mas a mim também. Então, depois de uma manhã maravilhosa, de uma noite maravilhosa, ele resolve estragar um dia maravilhoso. E aí mostrou pra mim, o que você acha disso daqui e tal. E era tipo mais ou menos o mesmo negócio do primeiro, né? Só que dessa vez eu falei, não, eu não vou deixar ele fazer cagada de novo. Eu vou me meter, porque quem acaba sendo prejudicado, vocês sabem, né? O casamento é assim, um faz a cagada, os dois acabam sendo prejudicados, né? Então, falei, não, você não vai trocar, você não vai fazer nada disso daí, porque isso aí é treta, vai dar treta de novo e a gente vai perder tudo dessa vez. Então eu falei, não. Eu fui bem chata, bem seca, do jeito que eu tô sendo agora. Sim, como meu casamento é perfeito, meu esposo é uma pessoa perfeita, o que ele fez? Ele abaixou a cabeça e disse, tudo bem, amor, você está certa, realmente eu quebrei a cara a primeira vez, então assim eu não vou quebrar a cara de novo, vou te escutar. Não! Ele fez o contrário, ele ficou muito bravo comigo, falando que eu não escutava ele, falando isso, falando aquilo, falando que quando eu fazia cagada na vida, eu apoiava. Eu falei assim, mas quando você fala pra me fazer uma cagada, aí você ajuda a consertar, mas se a gente puder, a gente evita, né, pra não precisar consertar a cagada. Não, porque eu deixo você fazer as cagadas e ajudo você a consertar, você nem deixa eu entrar numa treta, você nem deixa eu entrar na cagada, olha as ideias. Não deixa a gente, não apoia a gente, então assim, quer dizer que se eu quebrasse a cara, você não ia apoiar? Iria, eu apoiaria com toda certeza, quebraria a cara com você. Só que eu prefiro evitar que a cagada seja feita, então eu disse não. O que aconteceu? A gente é muito maduro, a gente é um casal muito perfeito, né? Como muita gente fala, a gente não briga. Não briga pouco. Daí, ele pegou e fechou a cara, tô rindo agora porque já passou, tá, gente? Fechou a cara e ficou bravo. E eu fiquei quieta, falei, oxe, eu vou fazer. Eu não vou ficar lambendo assim uma coisa que eu acho que eu tô certa. E ele também acha que ele tá certo, então assim, ele acha que que eu tenho que deixar ele quebrar a cara pra eu apoiar ele, não ficar impedindo os sonhos dele, estragando a vida dele. Você casou, meu filho. E aí, não tem mais sonhos, acabou a vida. Daí, gente, eu já contei aqui no canal que nossas brigas mudaram. Primeiro, assim, era eu que ficava atrás, tentando reconciliar. Agora eu fico quieta. Eu não fico nem... Se pedir alguma coisa pra mim, eu faço. Se não pedir, eu não faço. Eu não fico, assim, fazendo birra. Mas também não fico no pé. Principalmente se eu tiver certo. Se eu tiver errado, eu peço desculpa. Eu vou lá e converso. Mas eu não me senti errada na história, nem ele. Então, assim, quem que vai ceder? Quem? Ninguém. O que aconteceu? Pegou e ficou muito bravo. Aí começou a discutir comigo. Aí eu tava lavando a louça. Aí começou a querer discutir. E eu não quero brigar, não quero discutir. E ele ainda queria discutir. Aí assim, é a hora. Senhor, me ajuda a não matar esse menino. Porque sabe como que o Satanás é sujo? Que o inimigo é sujo? Tem gente que não acredita no diabo, meu filho. Ele não precisa que você acredite nele, pode ter certeza. Então, aí o Jefferson começou a botar defeito em umas coisas minhas que eu faço, que ele antes apoiava, falando assim, eu o quê? Assim, tipo, criticou uma das minhas coisas. E eu peguei e falei assim, fiquei quieta, falei, meu Deus, como Satanás é sujo, né? Então naquele momento ali eu sabia que não era o Jefferson apenas, era o inimigo usando ele. Sabe como que você descobre, como você diagnostica que é Satanás usando assim a pessoa que tá do seu lado? Nossa, Elaine, Satanás usar uma pessoa de Deus, uma pessoa que segue a Deus. Gente, Satanás usou Pedro. Num capítulo lá de Mateus, no mesmo capítulo, Jesus ele interroga, o que vocês dizem a respeito de mim? E Pedro lá, usado pelo Espírito Santo, fala que Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus olha pra ele e fala assim, não foi você que falou, Pedro, foi o Espírito Santo que falou com você. E no capítulo de baixo, no mesmo capítulo de baixo, nos versículos de baixo, ele interroga falando que Jesus não ia morrer, que não ia acontecer nada daquilo. E aí Jesus faz o quê? Expulsa Satanás. Aí você fala assim, Pedro, um discípulo de Jesus, um homem que vivia com Jesus, foi usado por Satanás. E quem somos nós para não sermos? Então assim, se a gente não tiver sabedoria, a gente é usado por Satanás. O Jefferson falou uma coisa que me magoou profundamente, gente. É sério, assim, parece que eu tô falando zoando, mas é sério. Assim, eu fiquei muito magoada, como se ele tivesse cagado uma faca, aquilo que ele falou pra mim, e tivesse assim, ó,
me apunhalado, sabe? Aquilo lá pra mim, assim, sabe quando você faz uma coisa pra Deus e aí vem a pessoa e critica? Uma pessoa que te apoia, a pessoa que vive falando pra você, nossa, Elaine, vamos no culto, vamos levantar pra consagração, uma pessoa que te impulsiona a criticar uma coisa sua, aí você fala assim, é o diabo puro. Então eu olhei na cara dele assim, nunca olhe na cara do seu marido e expulse Satanás. Expulse em pensamento, porque se você expulsar Satanás dele, aí você vai ver o Satanás reinar de verdade. Ah, diabo, tu é sujo, hein? Tu é sujo, hein? Tu é sujo. Essa obra que eu faço, não é essa obra que eu tenho feito, que o Jefferson criticou na hora ali, não é pra mim, é pra Deus. Então assim, gente, eu tenho alguns projetos na igreja, sabe? E aí o que aconteceu, gente? Geralmente quando eu e o Jefferson tem essas brigas feias, sabe? Que eu tenho vontade de matar ele. Naquela hora assim, eu tive vontade de catar um pau e dar na cara do Jefferson. Eu tive coragem. Nossa, sabe assim, veio uma raiva tão grande assim, que você quer macetar a pessoa. Então eu falei assim, gente, mas eu tô no. Eu ensino, eu falo aqui no canal coisas que eu não devo fazer. Então assim, eu tomei conta, assim, a calma ali foi tomando conta de mim, porque eu sabia assim que Deus estava comigo ali. E aí continuei limpando a casa e ele continuou falando um monte de coisa e eu não queria escutar, mas tinha que escutar, né? Eu era obrigada a escutar. E geralmente quando a gente briga feia assim, sempre, parece que é uma coisa, né, gente? Quando as brigas feias, não sei vocês, mas quando as brigas feias acontecem sempre à noite. Graças a Deus essa não era noite, acho que é uma das primeiras que não era noite. À noite dá um desespero porque você não tem pra onde ir, você não tem onde esfriar a cabeça. E é muito difícil, você não vê a hora assim, meu Deus, vai amanhecer o dia, o mundo vai acabar, meu Deus, eu vou morrer aqui, eu não aguento, não tô aguentando mais, tanta raiva que eu tô passando. Quando que eu falei assim pra ele, desculpa, me desculpa, vai lá, faz o negócio, não precisava nem me consultar se a minha resposta fosse não, você ia ficar desse jeito, então esquece, faz de conta que eu não falei nada. É que ele ficou mais bravo ainda, eu não esperava que ele ia ficar mais bravo. E aí eu fiz uns docinhos pra vender, então graças a Deus, assim, o que eu fiz? Uma coisa muito importante, que eu agora vou aconselhar vocês a fazer, procurar estirar a cabeça, gente. Se for durante o dia, procura um compromisso de verdade, não sai assim à toa, assim, inventa alguma coisa pra fazer e sai. Eu falei assim, eu tenho que entregar docinho. Catei os docinhos, a entrega era umas 2 horas, assim, só que eu saí de casa era meio-dia e pouco, que eu não tava aguentando ele. E o Senhor me ajuda, porque assim, na hora da raiva, você também vai responder ele, você vai deixar o inimigo. Se a gente der lugar, o inimigo ele trabalha na nossa vida também. Ele usa a nossa boca também, assim como tem usado o nosso companheiro, nosso cônjuge, pra nos aborrecer, pra nos entristecer, pra nos desanimar, pra acabar com a nossa fé muitas vezes, assim, e com a vontade até de fazer o desafio, sabe? Então, assim, eu falei, não vou deixar a raiva tomar conta de mim, assim, vem pensamentos, vontade de xingar o Jefferson, que eu já falei, assim, aqui, você nunca xinga, assim, a pessoa em pensamento, sabe? Quando você xinga, assim, seu desgraçado, assim, parece que vai aliviando, né? Na hora que você xinga, assim, em pensamento, mas, assim... Eu já fiz isso muito no começo do casamento e eu falei pra vocês, e aqui já contei meu testemunho, como amaldiçoar seu marido. Então, assim, é uma forma de maldição pra sua casa. Então, eu falei, Senhor, tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido em nome de Jesus. Comecei a repreender, porque, gente, a raiva era tão forte, assim, meu sangue, assim, tava tão quente, assim, que, meu Deus do céu, nossa, foi terrível, gente, foi treta mesmo, sabe? Chorei muito, saí de casa chorando, assim, aí na rua, assim, eu baixava a cabeça, porque é cidade pequena, então se os outros verem assim, olha lá, tô chorando, pode macho. Tô mesmo. Tô mesmo. Então, assim, eu precisava de um lugar de refúgio. Pensei até ficar ali no meio do mato ali, assim, aqui tem um campo de futebol aqui perto, né? Aí tem uns escadas, né? Mas tava muito sol, então não dava pra ficar chorando lá e os vizinhos ficavam olhando. Ia falar pro Jefferson, olha lá, sua mulher tá no campo chorando. E aí, daí eu falei pra você, casa do meu pai. A casa do meu pai não é tão longe daqui, então assim, subi a rua, virei, tava lá já. Aí eu cheguei lá e assim, você tá chorando? Aí eu dei uma das desculpas pra ele estar chorando. Aconteceu um negócio com uma amiga, de fato tinha acontecido, eu estava triste. Mas o meu choro era principalmente por causa do que o Jeff tinha me falado, das coisas que ele tinha me falado. E aí eu falei, aconteceu isso. Aí a minha irmã, não fica assim não, a gente vai orar. Então a gente serviu até pra orar pela minha amiga. Eu falei, então vamos orar por ela. E, gente, aí você vai conversando com outras pessoas. Então é importante você ter pessoas, assim, amigos, né? Pessoas próximas a conversar. Às vezes um grupo no WhatsApp te ajuda. Então, assim, ter um grupo de pessoas abençoadas no WhatsApp pra você desabafar, conversar. Assim, aliviar a cabeça. Não tanto a desabafar, mas aliviar a cabeça, distrair a sua cabeça. Então, assim, eu fiquei ali na minha irmã cerca de 2 horas. Porque o lugar que eu tinha que entregar os doces... o lugar que eu tinha que entregar os doces era perto.
Era pertinho, então eu fiquei lá umas 2 horas. E foi o tempo suficiente pra me esfriar minha cabeça, acalmar meu coração, ver assim que de cabeça quente a gente quer até abandonar o barco, quer falar, some da minha vida, sua praga, não quero olhar pra sua cara, vai conversar comigo lá no juiz, vai procurar meu advogado porque eu não quero te ver mais. Então assim, na hora da raiva a gente faz tudo isso. Então eu esfriei minha cabeça, acalmei meu coração, 2 horas depois voltei aqui pra conversar com o inimigo, porque gente, Jefferson, sábado agora, dia de sábado agora, ele tá trabalhando só até meio-dia. E aí eu peguei, cheguei em casa com a cabeça mais fria, voltei a fazer meu serviço, que eu não tinha terminado. E ele tava fazendo a parte dele também, porque a gente divide o serviço aqui em casa. Então ele tava limpando pra cá e eu limpando pra lá, cozinha. E aí peguei e depois com a cabeça fria fui conversar com ele, né? Aí eu peguei e olhei na cara dele e falei assim, sabe esse projeto que eu estou fazendo, que você criticou? E aí eu comecei a falar, mas aí não era eu, era Deus falando. E eu comecei a falar pra ele que ele não sabia o que ele estava falando, que o que eu estava fazendo não era pra mim, era pras pessoas, pra Deus. E aí a hora que eu falei aquilo pra ele, ele começou a chorar, porque ele já não tava mais assim, agora ele estava dentro disso, então ele viu assim a cagada que ele tinha feito, as coisas que ele tinha falado, né? E aí é o que eu falo, gente, Satanás puro, usando ele assim pra tentar, tipo, sabe quando o inimigo assim, você tá fazendo uma coisa boa, aí vem o inimigo e usa pra você, não, ele falou isso, eu não vou fazer mais, pelo contrário, que ele foi tipo um impulso pra me continuar fazendo, porque eu vi assim que Deus tava se agradando disso. E aí ele chorou, pediu desculpa, falou que tava nervoso, que não sabe por que ele tinha falado daquilo, que ele tinha muito orgulho desse projeto. E, enfim, nossa, ele falou assim que realmente Deus estava usando, que me pediu perdão, me abraçou. Gente, vou confessar pra vocês, a minha vontade não era abraçar o Jefferson. Eu nem tava querendo fazer as pazes, sabe? Eu tava querendo assim, pelo amor de Deus, não rela em mim, me deixa quieto, quero ficar pelo menos 2 dias sem olhar a sua cara. Foi a minha vontade, porque eu estava tão magoada, mas assim, aí vem o desafio, a necessidade de perdão. E eu não tinha lido o desafio. Gente, vocês acreditam assim que nessa confusão toda assim eu não tinha coragem de ler o desafio? Eu estava com o desafio dentro da minha bolsa, na hora que fui no meu pai. Preciso ler o desafio de hoje, preciso ler o desafio de hoje. Eu não li o desafio de hoje, eu esqueci de ler o desafio de hoje, que é o 33. Peguei o desafio. O desafio fala exatamente isso daqui. Reconheça que seu cônjuge é essencial para um futuro de sucesso. Faça-o saber que você deseja incluí-lo em suas próximas decisões e que você precisa do seu conselho e de ponto de vista. Se você ignorou as ideias dele no passado, admita seu descuido e peça para perdoá-lo. No meu caso aqui, a importância assim, do meu cônjuge, ele é essencial para o meu futuro, né? Então às vezes assim a gente passa por algumas lutas, dificuldades. A minha pode ser até pequena, perto da que algumas pessoas têm passado, algumas pessoas que estão acompanhando o desafio, que vem me fala assim, não tem como eu fazer esse desafio, porque meu marido assim tá num... Gente, mais do que isso, eu vi a importância do desafio ali pra mim saber ter sabedoria pra lidar com brigas e confusões. Gente, briga, confusão, todo casal passa, assim, tribulação. Nenhum casal assim é perfeito o suficiente, só se for casal arranjado, né? Nossa, vamos casar por conveniência. Mas se a pessoa é casar de verdade, ela vai passar por briga, vai passar por discussão. Só que a diferença é assim, que você não pode deixar que a raiva deixe você destruir ali uma coisa que Deus, ele tem planejado pra vocês. Aí você fala assim, nossa, mas ele falou isso. Você pega assim, tudo que ele fez, realmente ele falou, disse coisas que te magoou, disse coisas que se talvez você contar pra sua irmã, pra sua mãe, pra qualquer pessoa, a pessoa vai falar, por que você não larga? Isso não é coisa, você não merece ouvir isso, sabe? E realmente, de fato, você não merece ouvir nada disso. Só que, no entanto, você tem que colocar na balança. Porventura, ele estava num momento de raiva, ele estava até sendo usado por Satanás, né? Como eu já falei. E aí ele acaba falando coisas assim, coisas que ele não é. E quando ele tá num momento bom, quando ele está bem, quando vocês estão bem, ele faz coisas por você que você fala, meu Deus, glória a Deus pela vida do meu marido. Concluí o dia e, como eu disse, eu estava magoada, mas eu fiz o quê? Eu decidi perdoar, esquecer aquilo que ele me falou e lembrar aquilo que ele é. Porque o desafio de hoje pede isso. Perdoe, inclua a pessoa para um futuro de paz com você. Se inclua nos planos dela. E eu orei e pedi a Deus. Porque quando ele olhou pra mim e falou assim, não, eu não quero mexer assim. Eu fiquei chateada de você nem me escutar sobre o negócio. Você já fala não, só porque eu falei que não tinha documento.
desistiu do negócio, nem falou disso mais e falou que não queria mais, apenas. E aqui estamos felizes, contentes. Ganhei! Brincadeira. Deixar pra você, não deixa a raiva tomar conta, esfria a cabeça, não fale coisa de cabeça quente, mais do que isso, procure não aceitar as palavras de Satanás, porque às vezes você tá fazendo um desafio e vem o seu marido e te diz uma palavra assim que na verdade vem do inimigo, diabo puro, usando ele pra te fazer desistir, pra te fazer dar um chute na cara dele. Mais do que tudo isso, o nome do desafio é o desafio do amor, a prova de fogo. E a prova de fogo diz: nunca abandone seu parceiro. Em um incêndio, no meio do fogo, nunca abandone o seu parceiro. Então, se você estiver passando pelo fogo, não tá fácil, mas não abandone o seu parceiro. Deus vai te ajudar a apagar esse fogo. E eu fico por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã.